Oi, hoje vamos aprender a fazer um Buttercream Ermine, uma receita maravilhosa especialmente para cobrir bolos e fazer decorações lindíssimas. Eu usei essa receita para decorar o bolo de aniversário da minha irmã, que por sinal foi o bolo mais bonito que eu já fiz. Com esse Buttercream nós podemos fazer várias decorações e acabamentos lindos nos bolos. E a tradução de Buttercream é creme de manteiga. Os americanos costumam usar isso como recheios e coberturas, porém eu acho um pouco enjoativo, então prefiro usar só para decoração mesmo. Esse Buttercream fica bem leve e passa despercebido no bolo. Então, os ingredientes que vamos utilizar para fazer o Ermine Buttercream é manteiga, açúcar, farinha e leite. É muito simples. A gente vai começar primeiro colocando os ingredientes em uma panela. Vamos colocar 360 ml de leite e em seguida colocaremos 36 gramas de farinha de trigo. E com um fouet iremos dar uma leve mexidinha nesses ingredientes. Depois a gente vai colocar 170 gramas de açúcar e então vamos mexer mais um pouquinho. Depois que a gente mexer um pouquinho, dissolver aí, misturar todos esses ingredientes, a gente vai levar a nossa panela ao fogo. E enquanto isso, vamos deixar a manteiga aí reservada, ela precisa estar no ponto de pomada. Levei então a nossa mistura dos nossos ingredientes ao fogo e vamos mexer até ficar parecido com um mingauzinho. Vai ficar bem mais cremoso e mais consistente. Vocês vão ver aí na tela do vídeo como essa nossa massinha deve ficar. Esse tipo de Buttercream é uma ótima opção para quem não pode comer ou não gosta de usar ovos. Eu, como ia fazer o bolo de aniversário da minha irmã, eu não queria usar ovos e correr o risco de dar errado, porque às vezes o ovo cozinha, fica com gosto de ovo. Então eu fiquei com medo e fiz essa receita que não vai ovos. E eu gostei bastante do resultado. Eu coloquei uma camada bem fininha nas laterais do bolo e passou despercebido porque é bem levinho, sabe? Então eu achei uma ótima opção pra gente cobrir os bolos. Ah, e uma informação muito importante. Com uma receita de Buttercream, a gente cobre um bolo inteiro, tá? Dá pra cobrir tudo certinho. Eu separei em branco e outras 3 cores pra enfeitar. Então deu certinho, uma camada bem fininha em todas as laterais e um pouco mais ainda sobrou para fazer as decorações com bico de confeiteiro. E gente, aqui voltando pro nosso mingauzinho, vejam como ele já ficou mais consistente, ele começou a ferver, você passa a espátula e ele demora para voltar. E esse é o ponto que a gente precisa. Eu vou dividir então em 2 potinhos. Vou colocar um plástico em contato para não criar películas e vou deixar ele esfriando. Eu vou colocar na geladeira porque eu quero que ele esfrie mais rápido, tá? Enquanto isso, a minha manteiga ainda está em temperatura ambiente porque ela tem que estar no ponto de pomada, não pode estar líquida nem dura. Então, enquanto os nossos mingauzinhos estão esfriando, a gente vai bater 260 gramas de manteiga. Ela ficou uma noite inteira fora da geladeira, mas aqui tá um pouquinho frio, então ela tá um pouquinho mais dura do que é pra tá, mas assim dá certo também. Você toca na manteiga assim, ela suja o seu dedo. Então a gente precisa bater e deixar ela num ponto bem cremoso. Eu vou bater aí a nossa manteiga na batedeira até ela ficar num ponto bem cremoso, igual eu estou mostrando aí no vídeo. De tempos em tempos eu vou mexendo e tirando a manteiga das laterais, porque ela acaba indo para as laterais e aí não tá batendo mais. Então a gente precisa dar uma auxiliada com a espátula. Mas vejam como ela já clareou e ficou bem mais cremosa.
mas ela ainda tava bem amarelinha, ela tem que ficar mais pro branco. Então eu bati mais um pouquinho até ela ficar igual eu estou mostrando pra vocês. É muita cremosidade, ela perde a cor, fica bem diferente, nem parece manteiga. Vejam aí, parece até ela cresce assim, é muito impressionante o que acontece quando você bate a manteiga. Então vejam aí, é assim que ela tem que ficar, bem cremosa e bem lisinha, ela tá bem lisinha, tá vendo, gente? Então, com os nossos cremes frios, não tá totalmente frio, né, porque eu não deixei muito tempo na geladeira, mas assim, já tá bom, ele já tá nesse ponto que eu tô mostrando pra vocês, já dá pra gente ir misturando. E a gente vai ir misturando aos pouquinhos. Enquanto a nossa batedeira bate, eu vou colocando uma colher aos poucos do nosso mingauzinho, né, de leite, açúcar e farinha. Então eu vou colocando aos pouquinhos o nosso mingau para ele ir misturando levemente, sem perder essa cremosidade. E depois de bater tudo bem direitinho, misturando o nosso mingauzinho, né, entre aspas, com a manteiga batida, é assim que ele fica. Ele fica super cremoso, bem lisinho, ótimo para a gente cobrir os bolos. Então, pessoal, como eu queria colorir, porque eu queria decorar o bolo da minha irmã, eu fiz o seguinte: eu peguei o peso total do buttercream que deu, eu pesei e eu não lembro quantas gramas deram exatamente, mas eu dividi em 4 potes. 3 eu colori e 1 eu deixei assim, branco mesmo. Vou mostrar aí pra vocês. Então vejam aí, eu dividi em 4. Um eu colori de laranja com vermelho, o outro de vermelho com roxo e o outro de verde com azul, que ficou um azulado bem bonito. Então eu usei esse corante e ele ficou com uma cor bem bonita. Eu gostei bastante do resultado, ficou bem forte e deu o efeito que eu queria. E olha que lindo que ele fica. Porém, gente, eu fiz o buttercream um dia antes de eu fazer o bolo. Então eu fiz, colori e depois congelei para aproveitar e mostrar para vocês como faz para congelar tudo certinho. E eu também colori um corante vermelho e laranja, que deu um tom de vermelho alaranjado. Ficou bem bonito. Não pegou direito assim a cor na imagem para vocês. Ele ficou um pouquinho mais escuro do que mostro aí no vídeo. E eu também vou fazer um que é: eu misturei um vermelho escuro, um vermelho mais fosco, com um roxo e ele ficou bem bonito. Na imagem ele ficou um pouco mais opaco, mas na verdade ele ficou mais marcante, igual o azul. Então essas foram as cores: vermelho, roxo e azul, basicamente, e o branco. Então, gente, eu peguei um saquinho, o saquinho Ziploc, e coloquei o buttercream separadamente nesses saquinhos. Então eu levei para a geladeira. Na descrição vai estar certinho a validade na geladeira e no freezer. No dia seguinte, quando eu quis usar o buttercream, eu separei nos potinhos novamente. E o que eu fiz? Eu coloquei um banho-maria no fogo com a água, né, uma rede assim, né, vamos dizer assim, igual você tá vendo aí na tela, e derreti de novo o nosso buttercream. Você pode também fazer esse processo no micro-ondas, mas como eu não tenho micro-ondas, eu fiz em banho-maria. É muito simples, eu deixei a água quente e fui trocando os potes até o nosso buttercream derreter. Você não pode bater ele sem fazer esse processo, senão ele vai desandar todo, tá? Vocês precisam esquentar ele. Então eu fiz isso em todas as cores, não perdeu a cor e também não perdeu a cremosidade. Ficou ótimo e dá sempre pra você fazer. Se você tiver aí uma produção na sua casa, você pode deixar um monte de buttercream congelado e ir fazendo esse processo quando você quiser usar.
Então vejam aí como ele fica depois que a gente esquenta ele. Ele fica um pouquinho mais molinho no começo, né? Porque ele ainda tá quente, mas com umas batidinhas ele volta ao normal. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixe seu like e um comentário contando as suas experiências aqui no canal. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade deliciosa. E se você quiser ver como eu preparei esse bolo da minha irmã, acesse o meu Instagram e comece a me seguir lá também, tá bom? Até porque já eu vou fazer um Reels ensinando como eu fiz esse bolo passo a passo. E essa foi a receita de hoje, pessoal. Um Ermine Buttercream super simples e rápido de se fazer. Ótimo para cobrir bolos e fazer decorações maravilhosas. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!